Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Estatuto da Cidade, Lei 10.257, aqui no Aretê. Sejam bem-vindos. E antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar like nesse vídeo, compartilhar com seus melhores amigos, se inscrever no nosso perfil do Instagram, Aretejus. Vamos lá, galera. Seção 7 do Direito de Superfície. Artigo 21. O proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de superfície de seu terreno por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis. Parágrafo 1º. O direito de superfície abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou espaço aéreo relativo ao terreno, na forma estabelecida no contrato respectivo, atendida a legislação urbanística. Parágrafo 2º. A concessão do direito de superfície poderá ser gratuita ou onerosa. Parágrafo 3º. O superficiário responderá integralmente pelos encargos e tributos que incidirem sobre a propriedade superficiária, arcando, ainda, proporcionalmente à sua parcela de ocupação efetiva, com os encargos e tributos sobre a área objeto da concessão do direito de superfície, salvo disposição em contrário do contrato respectivo. Parágrafo 4º. O direito de superfície pode ser transferido a terceiros, obedecidos os termos do contrato respectivo. Parágrafo 5º. Por morte do superficiário, os seus direitos transmitem-se aos seus herdeiros. Artigo 22. Em caso de alienação de terreno ou do direito de superfície, o superficiário e o proprietário, respectivamente, terão direito de preferência, em igualdade de condições à oferta de terceiros. Artigo 23. Extingue-se o direito de superfície pelo advento do termo. Inciso 2. Pelo descumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo superficiário. Artigo 24. Extinto o direito de superfície, o proprietário recuperará o pleno domínio do terreno, bem como das acessões e benfeitorias introduzidas no imóvel, independentemente de indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário no respectivo contrato. Parágrafo 1º. Antes do termo final do contrato, extinguir-se-á o direito de superfície se o superficiário der ao terreno destinação diversa daquela para a qual foi concedida. Parágrafo 2º. A extinção do direito de superfície será averbada no cartório de registro de imóveis. Seção 8 do Direito de Preempção. Artigo 25. O direito de preempção confere ao poder público municipal preferência para a aquisição do imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares. Parágrafo 1º. Lei municipal baseada no plano diretor delimitará as áreas em que incidirá o direito de preempção e fixará o prazo de vigência, não superior a 5 anos, renovável a partir de 1 ano após o decurso do prazo inicial de vigência. Parágrafo 2º. O direito de preempção fica assegurado durante o prazo de vigência fixado na forma do parágrafo 1º, independentemente do número de alienações referentes ao mesmo imóvel. Artigo 26. O direito de preempção será exercido sempre que o poder público necessitar de áreas para: Inciso 1. Regularização fundiária. Inciso 2. Execução de programas e projetos habitacionais de interesse social. Inciso 3. Constituição de reserva fundiária. Inciso 4. Ordenamento e direcionamento da expansão urbana. Inciso 5. Implantação de equipamentos urbanos e comunitários. Inciso 6. Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes. Inciso 7. Criação de unidades de conservação ou prestação de outras áreas de interesse ambiental. Inciso 8. Proteção de áreas de interesse histórico, cultural e paisagístico. Inciso 9. Vetado. Parágrafo único. A lei municipal prevista no parágrafo 1º do artigo 25 desta lei deverá enquadrar cada área em que incidirá o direito de preempção em uma ou mais das finalidades enumeradas por este artigo. Artigo 27. O proprietário deverá notificar sua intenção de alienar o imóvel, para que o município, no prazo máximo de 30 dias, manifeste por escrito seu interesse em comprá-lo.
Parágrafo 1º. A notificação mencionada no caput será anexada proposta de compra assinada por terceiro interessado na aquisição do imóvel, da qual constarão preço, condições de pagamento e prazo de validade. Parágrafo 2º. O município fará publicar em órgão oficial, em pelo menos um jornal local ou regional de grande circulação, edital de aviso de notificação recebida nos termos do caput e da intenção de aquisição do imóvel nas condições da proposta apresentada. Parágrafo 3º. Transcorrido o prazo mencionado no caput sem manifestação, fica o proprietário autorizado a realizar a alienação para terceiros, nas condições da proposta apresentada. Parágrafo 4º. Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a apresentar ao município, no prazo de 30 dias, cópia do instrumento público de alienação do imóvel. Parágrafo 5º. A alienação processada em condições diversas da proposta apresentada é nula de pleno direito. Parágrafo 6º. Ocorrida a hipótese prevista no parágrafo 5º do município, o município poderá adquirir o imóvel pelo valor da base de cálculo do IPTU ou pelo valor indicado na proposta apresentada, se este for inferior àquele. Seção 4. Da outorga onerosa do direito de construir. Artigo 28. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser proposta pelo beneficiário. Parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei, coeficiente de aproveitamento é a relação entre a área edificável e a área do terreno. Parágrafo 2º. O plano diretor poderá fixar coeficiente de aproveitamento básico único para toda a zona urbana ou diferenciado para áreas específicas dentro da zona urbana. Parágrafo 3º. O plano diretor definirá os limites máximos a serem atingidos pelos coeficientes de aproveitamento, considerando a proporcionalidade entre a infraestrutura existente e o aumento de densidade esperado em cada área. Artigo 29. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais poderá ser permitida a alteração de uso do solo, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. Artigo 30. Lei municipal específica estabelecerá as condições a serem observadas para a outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso, determinando, inciso 1, fórmula de cálculo para cobrança, inciso 2, os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga, inciso 3, a contrapartida do beneficiário. Artigo 31. Os recursos auferidos com a adoção da outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso serão aplicados com as finalidades previstas nos incisos 1 a 9 do artigo 26 desta lei. Seção 10. Das operações urbanas consorciadas. Artigo 32. Lei municipal específica, baseada no plano diretor, poderá delimitar a área para a aplicação de operações consorciadas. Parágrafo 1º. Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo poder público municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas e estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental. Parágrafo 2º. Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas, entre outras medidas. Inciso 1. A modificação de índice e características de parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo, bem como alterações das normas edilícias, considerado o impacto ambiental delas decorrente. Inciso 2. A regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo com a legislação vigente. Inciso 3. A concessão de incentivos e operações urbanas que utilizam tecnologias visando a redução de impactos ambientais e que comprovem a utilização, nas construções e uso de edificações urbanas, de tecnologias que reduzam os impactos ambientais e economizem recursos naturais, especificadas as modalidades de design e de obras a serem contempladas. Artigo 33. Da lei específica que aprovar a operação urbana consorciada constará o plano de operação urbana consorciada, contendo, no mínimo, inciso 1,
Definição da área a ser atingida. Inciso 2. Programa básico de ocupação da área. Inciso 3. Programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela operação. Inciso 4. Finalidades da operação. Inciso 5. Estudo prévio de impacto de vizinhança. Inciso 6. Contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados em função da utilização dos benefícios previstos nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 2º do artigo 32 desta lei. Inciso 7. Forma de controle de operação, obrigatoriamente compartilhado com representação da sociedade civil. Inciso 8. Natureza dos incentivos a serem concedidos aos proprietários, usuários permanentes e investidores privados, uma vez atendido o disposto no inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 32 desta lei. Parágrafo 1º. Os recursos obtidos pelo poder público municipal na forma do inciso 6 deste artigo serão aplicados exclusivamente na própria operação urbana consorciada. Parágrafo 2º. A partir da aprovação da lei específica de que trata o caput, são nulas as licenças e autorizações a cargo do poder público municipal, expedidas em desacordo com o plano de operação urbana consorciada. Artigo 34. A lei específica que aprovar a operação urbana consorciada poderá prever a emissão pelo município de quantidade determinada de certificados de potencial adicional de construção, que serão alienados em leilão ou utilizados diretamente no pagamento das obras necessárias à própria operação. Parágrafo 1º. Os certificados de potencial adicional de construção serão livremente negociados, mas conversíveis em direito de construir unicamente na área objeto da operação. Parágrafo 2º. Apresentado pedido de licença para construir, o certificado de potencial adicional será utilizado no pagamento da área de construção que supere os padrões estabelecidos pela legislação de uso e ocupação do solo, até o limite fixado pela lei específica que aprovar a operação urbana consorciada. Artigo 34-A. Nas regiões metropolitanas ou nas aglomerações urbanas instituídas por lei complementar estadual, poderão ser realizadas operações urbanas consorciadas interfederativas, aprovadas por leis estaduais específicas. Parágrafo único. As disposições dos artigos 32 a 34 desta lei aplicam-se às operações urbanas consorciadas interfederativas previstas no caput deste artigo, no que couber. Galera, é isso aí. Esse foi o terceiro episódio do Estatuto da Cidade, Lei 10.257. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like e compartilhe com o seu melhor amigo. Um forte abraço. Tchau!